Paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, bendito para sempre é o nome do Senhor. Nessa oportunidade eu quero conversar com vocês sobre 15 razões porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Vou repetir, 15 razões porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo, todos sabem que é a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Pai Celestial é Deus, assim como o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem emoções, sentimento, intenções, desejo. Tá bom? Então vamos lá. Primeira razão porque eu sou completamente, totalmente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existiria o universo, vida humana, Israel, igreja e a própria Bíblia Sagrada. Não existiria o universo. Não existiria Israel, igreja, Bíblia Sagrada. A Bíblia já começa com o Espírito Santo lá na criação, que ele movia sobre a face das águas e a terra estava sem forma e vazia. Segunda razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue se salvar, ninguém consegue se arrepender, ninguém consegue crer em Jesus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 16, do 7 ao 11. Então, essa é a segunda razão. Terceira razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ser uma testemunha viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está em Atos, capítulo 1, do 6 ao 10. Ninguém consegue ser uma testemunha de Jesus sem o Espírito Santo. Quarta razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue vencer Satanás e seus demônios. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 19. Ninguém consegue vencer o diabo. Ninguém. Seus demônios, ele está aí agindo no mundo. Pessoas tentam com tantas coisas e não conseguem. A gente só consegue vencer o diabo, seus demônios, com o Espírito Santo. Quinta razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, ninguém consegue ter um entendimento dos mistérios e da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus, o homem natural, é loucura. Que só o Espírito Santo é que nos guia na verdade. Só o Espírito Santo que nos dá o entendimento, a compreensão das coisas de Deus. Louvado seja Deus. Sexta razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue produzir o fruto do Espírito, ou seja, o caráter cristão. Isso está em Gálatas 5, do 16 ao 26. Ninguém consegue produzir o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, o amor, e ali é o amor ágape, o amor de Deus, o caráter de Cristo. Ninguém consegue, irmão, sem o Espírito Santo. Essa é a sexta razão. A sétima razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue dons espirituais. Isso está em 1 Coríntios 12, do 1 ao 12. Também está em Romanos 12. Ninguém consegue produzir fruto, dons espirituais sem o Espírito Santo. Porque os dons é do Espírito. Oitava razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue vencer as lutas e a adversidade da vida. Isso está em Romanos 8, do 1 ao 39. Você vê tanta gente com depressão,
cometendo suicídio, partindo para o desespero, apelando para as drogas, para os vícios, porque eles não conseguem vencer os problemas e a adversidade e as lutas da vida. Tem pessoas que dizem que usa bebida alcoólica, droga, para esquecer os problemas. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. Nona razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém será arrebatado no dia do arrebatamento da igreja e receber o corpo glorificado. Isso está em Romanos do 1 ao 20, do 8, do 1 ao 27, 1 Coríntios 15, do 1 ao 58 e 1 Tessalonicenses. Ninguém vai conseguir. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. 10ª razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue viver uma vida de santidade ao Senhor Deus. Ninguém consegue se santificar sozinho. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. 11ª razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ser um verdadeiro adorador. Isso está lá em João 4, do 22 ao 25. A adoração é em espírito, é de dentro para fora. Louvado seja Deus. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. 12ª razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ser um filho de Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, do 1 ao 13, João 3, do 1 ao 16 e Romanos 8, do 1 ao 26. Só é filho de Deus quem nasceu do Espírito. Quem não nasceu do Espírito Santo não é filho de Deus. 13ª razão, porque eu sou completamente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ter uma comunhão plena com Deus. Toda a nossa comunhão com Deus é no Espírito. Quando alguém chora, quando alguém bate palma, ri, se alegra, é reação no corpo. Começou lá no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 14ª razão, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue vencer o pecado, a tentação e o tentador. Ninguém consegue vencer o pecado, a tentação e o tentador sem o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo que a gente consegue ter essas vitórias. Louvado seja. E a última razão, a 15ª, porque eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém consegue ter uma vida transformada. O Senhor disse lá em João 3, para Nicodemos, quem não nascer de novo, não herdará o reino do céu. Ele estava falando com um homem que era doutor na palavra. Mas esse homem tinha que ter a vida transformada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito para sempre seja o nome do Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue viver. Somos palha seca. Calabassuderabacai. Eu sou completamente, totalmente dependente do Espírito Santo. Se eu estou vivo, graças ao Espírito Santo. Se eu estou aqui gravando esse vídeo, graças ao Espírito Santo. Eu sou completamente dependente do Espírito Santo. Tudo que eu faço é graças ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. E tome cuidado. Tem uma falsa doutrina e o cessacionismo que ensina que os dons cessou. Isso é mentira, isso é heresia. Tem igrejas que não crê no batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em língua. Isso é heresia. O Espírito Santo, quando batiza alguém, tem a evidência do falar em língua. Seja dependente completamente do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te dê vitória.